Bom dia, amada igreja. Vamos então eu não vou dizer que seja a última, das aulas de escola dominical desse período, mas é um momento em que a gente vai dar uma parada. Porém, a minha ideia é que as aulas sejam revistas e a gente publique aulas que a gente já fez nesse período aí de 2 anos, de 3 anos praticamente, mas principalmente no tempo da live, para rever, para rememorar aí alguns estudos. E hoje eu quero continuar com o estudo falando do Advento, e sempre lembrando que falar do Advento é contextualizar, com o tempo em que os discípulos e as discípulas estavam vivendo, o tempo que o povo de Jerusalém estava vivendo, e a esperança que eles tinham, esperança de fé e paz e amor em alguém que viesse para resolver o problema deles, ou seja, de muita dificuldade, de violência, de opressão. Esse era o contexto daquele tempo, quando o povo clamava, a Deus para que mandasse um Messias. E esse Messias, nós sabemos que ele já era descrito pelos profetas. Os profetas já anunciavam que viria um Messias, que que governaria pela paz, governaria pelo amor e principalmente pela justiça de Deus. Então esse era o clamor daquele povo, E se nós pensarmos um pouquinho mais, é só pensar um pouco na nossa realidade, nos tempos em que nós estamos vivendo, nos tempos em que nós já vivemos. Nós sempre buscamos, como cidadão dessa nação, nós sempre pedimos a Deus tempos melhores. Então é algo assim que a gente pode relacionar sem ter medo, sem ter nenhum receio de fazer essa relação, porque era isso que aquele povo vivia. Então esse povo vivia um momento de exploração, vivia um momento de opressão, vivia um momento de impostos altos e castigo, reclamou, ia para a crucificação, e os romanos crucificavam o povo que reclamava, de forma em que todo mundo pudesse ver, botavam nos caminhos, nas estradas, nos lugares mais altos, para mostrar que todo aquele que se levantasse contra aquele poder romano, contra o imperador, sofreria castigo. Então isso vai fazer com que as pessoas se mobilizem em oração e sempre esperando alguém para mudar a realidade deles. E é só lembrar que nós buscamos em Jesus mudança de nossa realidade. Nós buscamos e procuramos Jesus por quê? Porque nós queremos um momento melhor para as nossas vidas, algo novo, No primeiro momento a gente quer o algo novo. Depois nós vamos trabalhar através dos ensinos a concretizar esse algo novo, que não fica só naquele momento da decisão, e não fica só naquele momento do sobrenatural ou do transcendente de Deus, É algo que vai muito além disso. E esse estudo ele tem esse objetivo, vida de fé, vida de amor, que continua nessa questão de preparação e chegada, de Jesus, que nós chamamos de Advento. Então é bom a gente entender. O nosso texto básico está em Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 20. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 20. E é sempre bom lembrar também, que depois da vinda de Jesus, os discípulos esperavam que Jesus fosse um grande rei que ia criar um reino terreno, um reino para que eles pudessem ter vidas melhores, e até mesmo um governo aonde eles pudessem ter cargos, qualquer semelhança
Qualquer semelhança com a história da humanidade, com a história do homem, não é coincidência. Isso é história, né? Eu acredito que desde os tempos antigos, isso sempre foi uma busca constante. E Jesus vem, e esse povo espera. Por que eles esperam isso? Eles querem esperança, paz, amor, uma mudança radical. Então vamos ao texto. O que diz o texto? O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto, Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Aqui é legal, né, que o censo não é algo que inventaram hoje. O censo já é essa questão de fazer um levantamento da população, não é de hoje, isso é muito antigo. Então, convocando toda a população do império para recensear-se, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia. Eu acredito que aqui o cara que não fosse se recensear seria preso ou morto. Hoje a gente não vai votar, acho que pagam R$3, eu acho, a multa, né? Pode perder o título e pode perder alguns direitos, né? Se for fazer algum concurso público. Então, José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ele ter a criança. Então Maria deu à luz ao filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, esse é uma breve narrativa. E aí eu vou pedir para vocês, né, que depois continuem a leitura até o 20, para que a gente possa entrar no nosso assunto. Então, esse período de vida, de fé, vida de amor, vai exigir de nós o quê? Reflexão sobre o amor, né? Nós precisamos refletir sobre o amor, amor como prática e não apenas como sentimento. Então, quando nós estamos falando de cristianismo, quando nós estamos falando de igreja, quando nós falamos desse amor, esse amor não é só para dentro, né? Esse amor precisa ser compartilhado, mas não só compartilhado em forma de sentimentos, não só de abraços e beijos, mas de ações concretas na vida do outro, ou seja, na necessidade do outro. Então isso é algo interessante de nós pensarmos. Outra coisa, é necessário demonstrar amor, né, pelas pessoas. E demonstrar amor pelas pessoas também é preciso levar em consideração que demonstrar significa também cuidado, né, e ações concretas na vida dessa pessoa em relação às suas necessidades. Então isso é muito direto e objetivo. Testemunhar sobre o amor de Deus em sua vida, ou seja, né, o que Deus tem feito na minha vida. Isso é importante que as pessoas saibam, porque é um testemunho em que vai ajudar algumas pessoas a encontrar-se. Porque como aquele povo da Galiléia buscava alguém para resolver as suas necessidades, buscava alguém para ter esperança, o que acontecia? O que acontece para nós também? Há muitas pessoas que buscam resolver a sua vida, né? E nós somos esse testemunho vivo desse Deus. Então a nossa vida precisa demonstrar, as nossas falas precisam demonstrar, a nossa caminhada de fé precisa mostrar para as pessoas que Deus a gente serve. Isso é muito claro, tanto dentro da igreja como fora. Parece brincadeira ter que falar isso. Demonstrações de amor, demonstrar a que Deus nós servimos dentro e fora, principalmente fora, porque era onde Jesus demonstrava todo o amor do Pai ao povo, era fora.
era nas caminhadas, era no caminho que ele fazia isso, era no ensino, era no acompanhamento, e era principalmente no discipulado, né? Em que ele ensinava e dizia: ó, meu filho, agora tu vai, agora tu já sabe como é que é, tu vai. Então olha só, esse amor ao qual a Bíblia fala, esse amor ao qual o Advento está falando, é um amor de vivência, um amor de prática, um amor de compromisso e um amor de respeito, que é outro detalhe bastante interessante, que não está restrito somente à comunidade cristã, somente à igreja cristã, mas eu, como cristão, eu tenho que ter esse respeito, né, com aqueles que não são cristãos, porque como que eles vão querer conhecer o meu Deus se eu os rejeito, se eu os carimbo, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque quando eu li o censo, eu pensei: no céu vai ter uma lista, né? E se a igreja cristã continuar hoje, algumas áreas, alguns setores da igreja cristã continuar pregando o evangelho do jeito que está pregando, nós vamos chegar lá empatados, vai dar empate, porque um pega do outro, né? Pouca gente trabalha para converter pessoas, para apresentar Jesus. Está mais fácil você armar um evento para convidar pessoas já cristãs. Quando você faz um evento cristão, quem é que vem? Cristão. Quem é que ouve e quem é que escuta rádio gospel? Só cristão. Não, não é? Quem é que assiste vídeo de pregação cristã? Só cristão. Não é? Então nós precisamos ser esses de fazer a diferença, de estarmos inseridos na sociedade, fazendo aquilo que é correto dentro da justiça e do direito que Deus nos ensina, para que as pessoas sejam convencidas, ou seja, para que as pessoas vejam que realmente a ação de Deus mudou a minha vida e que pode mudar a vida do outro. Então a esperança daquele povo era muito real, era muito concreta, era muito dura. Então eles queriam e desejavam isso. Então, o amor, né, é paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes. Essa é a carta que todo mundo usa como sendo o amor sendo dom supremo. Da onde que sai essa carta? Essa carta, muita gente separa ela da igreja de Coríntios. E por que Paulo escreve lá para a igreja de Coríntios, explicando: olha aqui, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, o amor isso por quê? Porque Paulo está olhando para dentro da igreja de Coríntios, que está com uma série de problemas, de relacionamento, de ciúme, inveja, tudo aconteceu dentro daquela igreja, e ele escreve essa carta para dizer para aquele povo: o amor é paciente, dizendo: o amor é paciente, nós precisamos ter paciência uns com os outros. E ele vai em frente, ele diz lá: o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Ou seja, ele vai bater naquilo que é o ego, ele vai bater no indivíduo, dizendo para eles: olha, uma comunidade para ser saudável, uma sociedade para ser saudável, não pode ser impaciente, não pode ser maldosa, né? Não pode ser ciumenta, não pode ser orgulhosa e nem ser envaidecida. Porque a gente lê esse texto às vezes no casamento, né? Dando um recado um para o outro, mas esse é um recado que Paulo está dando para uma comunidade. Paulo está dando isso para uma igreja inteira, ao qual ele criou, né? Que ele fundou essa igreja. E era uma igreja numa cidade que tinha mais ou menos 500 mil habitantes, e era próximo a um porto. Não era porto, porque tinha que adentrar um pouco em terra, né, para chegar na cidade, e dali chegavam muitas pessoas de muitos lugares, através do porto, né, que eles tinham que se deslocar. Chegavam pessoas de muitos lugares. Ali, essa cidade, a população que ocupava e que frequentava a igreja de Coríntios
era formado por escravos, ex-escravos e operários. Colaboradores hoje em dia, né? Trabalhadores, colaboradores. Eram estas pessoas que chegavam a Paulo, eram estas pessoas que Paulo estava anunciando. E é interessante a preocupação de Deus com esse povo, porque escravo, ex-escravo e colaboradores não tinham direito a quase nada, e eles queriam uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Então é aí que Deus vai agir numa sociedade que realmente tem necessidade. Então olha como isso é interessante quando a gente começa a pensar melhor o advento, quando a gente começa a olhar para a Bíblia pensando na realidade, no contexto, o porquê que surgiu aquele texto, por que o apóstolo está falando, por que ele escreveu aquilo. Então a carta do amor que ele está falando é dentro de um contexto que está virado de perna para cima de problemas. Está cheio de problemas e as pessoas querem uma vida melhor. Começaram, primeiro não tinham ninguém para serem ajudados. Aí surge um grupo que quer ajudá-los. Paulo está ensinando, está discipulando, está trabalhando isso. Daqui a um pouco eles começam a confusão dentro. E aí Paulo precisa escrever uma carta para dizer: ó, a coisa não é bem assim. Se vocês entenderam o amor de Cristo, ao qual eu estou ensinando, Paulo falando, né? Vocês precisam tomar cuidado com algumas coisas. Por isso que a carta, por isso que a Bíblia, ela vai trabalhar sempre o indivíduo. Eu não gero mudança se eu não gerei mudança em mim mesmo. E pessoas que se convertem, por exemplo, numa cidade pequena, que não é o caso de Caxias do Sul, que aliás, né, é uma das 4 cidades, se eu não me engano, que não perdeu seu poder econômico. Vocês sabiam disso? Vocês estão numa cidade que não decaiu economicamente com todas essas situações que nós vivemos. Então isso é um bom motivo da gente dar glória a Deus, né? Porque não perdendo isso, surgem o que? Trabalho, tem emprego, é ou não é? A economia gira, e isso melhora as condições de vida para muita gente. Então, olha como isso é interessante. O advento é tempo especial de escuta, atenção à palavra de Deus, é tempo de gestar em nós e entre nós o verbo de Deus, ou seja, é tempo de gestar. Olha como é legal esse momento do advento, está te chamando para você ser preparado para esse nascimento, para você entender o nascimento de Jesus, o porquê que ele surge na história, por que Deus intervém com Jesus na história. Eu gosto muito dessa expressão, que o mundo estava virado de perna para cima, aquela região estava virada de perna para cima, uma confusão, exploração das mais diversas, o povo sofrendo, e Deus intervém com seu filho Jesus. E aí a palavra aqui, né, o nosso estudo de hoje, da nossa revista, vai falar, é tempo de gestar em nós, deixar crescer em nós esse amor, esse conhecimento a respeito do porquê do nascimento de Jesus. Porque nós vivemos tempos em que o nascimento virou festa, virou festança, comilança, beberrança e mais outras coisas mais, né? Virou um monte de coisa. Uma vez um amigo meu vinha do almoço de Natal carregando um garrafão de vinho. Meio tonto já. Diz que tinha saído da casa da mãe dele, tinha ido na casa da mãe dele para o almoço, né, que eles iam fazer, que a família fez de Natal. Aí eu fiquei, aquilo me impactou assim, né? É como soltar fogos na hora ali, né, no dia do 24 para o 25. É ou não é? Soltar fogos, comemorar vivo o nascimento de Jesus. Eu acho que esse é o grito que os caras dão, né? Tiros para cima. É impressionante, né? Dar tiro para cima é um ato de ignorância total, né? Porque aquilo ali vai cair de volta. Vocês sabiam disso?
Ele não vai ultrapassar a atmosfera da Terra e vai acertar um ET em outra galáxia. Não, ele vai cair na cabeça das próprias pessoas que fazem isso. É impressionante. Aí, pastor, mas isso é só lá onde o senhor morava. Que rapaz, tá louco, não é não. Houve um caso há muito tempo atrás, não vou dizer, né, porque senão vocês vão identificar, vão achar que eu sou muito antigo. Um soldado de uma guarita comemorou o Natal e deu um tiro de fuzil, e esse fuzil acertou uma pessoa não sei quantos quilômetros depois, e a pessoa morreu. Entendeu? Então cuidado com esse negócio. Então, é tempo de alegria? É tempo de manifestar amor? Mas vamos entender isso. Então eu vi esse amigo assim, eu fiquei, puxa vida, ficou dormento, né? A festa de Natal era tão boa que ele precisou ficar dormento, porque é isso que o álcool provoca, né? Nas pessoas, uma dependência que eles é como tomar um remédio, como tomar a pílula da felicidade, né? Que precisa, ou como quem fuma, ou como quem usa droga, que é aquele momento de sair fora da realidade para ter o mínimo de uma sensação boa. Então imagina que festa de Natal, que almoço foi esse que o cara precisou ficar dormento? Tem que pensar, tem ou não tem que pensar isso, né? E sem falar nos mesões, né? Cheio de comida, maravilha, mas cuidado. Então olha só, o exemplo de Maria e Isabel, né? Que engravidaram do projeto de Deus. Olha como é bom a gente olhar dessa forma. Engravidaram do projeto de Deus. Jesus e João Batista, um que anunciava o reino e o outro que vinha dizendo: o reino está posto. Olha que coisa legal isso. As duas gestaram esse período do advento. Os textos bíblicos que são lidos no período alimentam nossos sonhos de um mundo de paz, reconciliação, de esperança, pela justiça que vem de Deus. Então, justiça que vem de Deus deve ser um sentimento muito forte, que deve tomar conta de nós, né? Buscar a justiça de Deus e não a justiça dos homens. Claro que se você cometer um delito, você vai ter que cumprir a justiça dos homens, isso é certo. Mas se você for alguém dedicado à leitura da palavra de Deus, você não vai cometer delitos, porque o Senhor vai estar te orientando, te instruindo. Você vai fazer escolhas corretas e você vai andar no bom caminho. E pode escrever, você não rara assim, só se, né, você bater com a cabeça no muro, ficar tonto e mudar o rumo da vida assim. Então é uma coisa bem interessante de nós pensarmos assim, quando a gente está pensando de advento. E para entender que não é um jogo, né, oportunista de política ou de poder humano, o advento. O advento é algo de Deus para nós. É plantar a esperança, plantar a paz, plantar a justiça e plantar o direito. E isso deve mover toda a nossa vida. Entendeu? Isso deve mover a nossa vida. Então toda a minha fala, tudo que ocupa a minha mente, todas as minhas ações devem estar de acordo com o projeto de Deus para a humanidade. Isso vai ajudar as pessoas a se encontrarem, vai ajudar as pessoas a buscar um rumo para as suas vidas. Porque se tem uma coisa que tem faltado, são referências que realmente façam diferença, né? Referências que realmente façam diferença. Então, o advento é, portanto, o tempo que fala do fim, das últimas coisas que irão acontecer, e do começo, em que se espera sempre o melhor. Ou seja, né, o advento, aí vem o nascimento, aquela festa
e esse deve ser o sentimento de espera de sempre o melhor, porque era esse o contexto daquele tempo, que o povo queria algo melhor, o povo pedia a Deus algo melhor, o povo pedia que suas vidas mudassem, que a realidade deles mudasse. E aí Jesus vem com essa proposta. Isso aqui é interessante também. Para aquele povo não tinha mais esperança. Aí quando Jesus surge na história, ele vai dizer: não é bem assim, porque eles já não tinham mais esperança de nada. E aí Jesus vem e diz: não, peraí. Jesus vem falando exatamente o contrário do que aquela sociedade pregava, que eles iriam sofrer até o último momento. E Jesus vem e diz que não, né? E Jesus vem e diz ainda que há um lugar ainda melhor, e que para estarmos nesse lugar ainda melhor, nós precisamos viver o nosso agora, de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Então, quem foca no ensino vai errar menos. Não significa que você não vai errar, mas vai errar menos. Suas escolhas vão ser melhores, porque você vai ter uma base correta, né? Há uma influência muito boa. Então, olha só, o advento, o tempo do advento é caracterizado por uma dimensão e atitude de espera por um caminho que se renova. Então, o nascimento de Jesus agora a gente tem que entender assim, não ficar naquela de que presente o meu amigo secreto vai dar. Você botou lá, mas qual dos 3, né? Tem uns que botam 10 presentes ali. Você fica na expectativa, qual dos 10 presentes o meu amigo vai me dar? E quando a gente está falando do advento, a dimensão e a atitude de espera por um caminho que se renova, ou seja, esperar um momento melhor. Os presentes, a festa, né? O mesão de comida para muitos, e não todos, né? Tem muita gente que não vai ter um mesão de comida. Vocês sabiam disso? Tem muita gente que não vai ter. Esses a gente não fica sabendo. E quando o Senhor surge na história, surge para aqueles que estão fora da mesa. E a gente precisa entender isso, porque era a realidade do povo que esperava o Messias. Advento é tomada de consciência de que Deus é libertador, ou seja, a gente precisa entender que o nascimento de Jesus é para nos libertar da nossa ignorância em relação ao próprio Deus e em relação à própria palavra de Deus. Não é libertar só de demônios, né? Porque quando a gente fala em libertação, o pessoal só pensa em demônio, e às vezes o demônio nem está ali. O problema é o seu caráter, o problema é o seu ego e uma série de outras coisas ao qual você precisa ser liberto, para que tenha uma vida saudável, uma vida consciente. Então olha só, o advento é tempo de celebrar a manifestação do poder e do amor de Deus que se fez presente na pessoa de Jesus. Nessa celebração, a comunidade, a igreja, o povo é convidado a discernir só o amor dinâmico que conduz à prática da solidariedade e da justiça é capaz de atualizar a vinda de Jesus, né? Porque esse momento da história que a gente vive, esse momento que está chegando agora no final do ano, muitas pessoas se mobilizam agora, né, para fazerem caridade. E falando em termos de economia, de plano econômico, dava para nós planejarmos, fazermos um plano de ajuda mensal, né? Um investimento de ajuda, não deixar para chegar só no final do ano e aí você dá tudo, né? Claro que alguém pode dizer assim: ah, mas isso só não é necessário. Claro que não é necessário, é preciso também que se crie condições para que essa pessoa possa se sustentar, que se crie projetos, que se crie ações para que ela possa, com as suas próprias mãos, né, ganhar o pão também. Então isso é necessário, mas que a gente nunca negue ajuda, porque tem muita gente precisando de ajuda. Muitas coisas quebraram nesse período, infelizmente, e muito
da saúde emocional das pessoas também quebrou nesse período. Eu estava no Colégio Centenário e eu falei que nós vamos sair sequelados disso tudo, né? Alguma coisa a gente vai ter que tratar depois disso tudo, porque não foi fácil para muita gente, né? Ativa ficar fechado. Para muita gente que tinha muito contato, muito relacionamento, ficar isolado. Foi muito difícil. E isso cria peso na pessoa, né? Isso cria peso no nosso emocional. E a gente precisa entender isso. Muita gente perdeu pessoas queridas. Muita gente foi agente de contaminação para uma pessoa querida. Entendeu? Isso tem peso. Eu conheço uma família de 7 pessoas, 7 adultos e uma adolescente. A adolescente foi participar de uma festinha, naquele momento que não podiam sair, e voltou e contaminou os outros 7. Os 7 foram para a UTI. E desses 7, 3 perderam a vida. Como que você acha que fica a cabeça de uma pessoa assim? Por um ato que foi dito? Não, né? Mas a pessoa foi, assumiu a responsabilidade. Então, esse é um caso radical, mas tem outros tantos casos radicais. Tem muitos órfãos devido a esse momento de pandemia. Vocês sabiam disso? Muitos órfãos, pais de 30 e 32, casal de 30 e 32 anos com filho, que os 2 faleceram de Covid. Então nós vamos para um momento do nascimento em que nós devemos refletir esse momento em relação às nossas ações, em relação ao outro, ao cuidado que nós temos com nós mesmos, ao que tipo de influência nós somos como cristãos e cristãs. E nem precisa ser cristão e cristão para ser influente, mas que tipo de influência nós estamos sendo? Esse é o chamado em que o texto vai nos levar a fazer, né? Celebrar o advento é desacomodar-se. Por que a gente desacomoda e é necessário desacomodar? Porque o que é o advento, né? O advento é a espera, preparação e chegada para entender o significado do nascimento de Jesus. Então nós precisamos entender esse momento real, não o que o comércio fez, que é legal, né? Quem é comerciante aproveita para fazer seu marketing, para vender. Isso é natural, é normal, porque faz parte. Mas nós, embora tudo isso, a gente precisa entender a essência do nascimento de Jesus, o porquê que Jesus surge na história. E olha só, desacomodar-se é ir contra a corrente, ou seja, é estar na contramão da história e denunciar as injustiças e o alienante conformismo, e aceitar rever nossos projetos, avaliá-los à luz da mensagem do advento do Senhor. É empenhar-se com todas as forças na libertação real das pessoas e da sociedade, na construção de uma sociedade com características do reino. E o que é isso? Justiça, liberdade, partilha, amor e paz. É jamais desesperar-se, é não deixar a lamparina apagar. Enfim, é saber que a luz resplandeceu em plena escuridão e que jamais virão as trevas vencer o clarão, né? Conforme João 1. Então o advento, o nascimento de Jesus, né? Que se resumiu a consumismo. Se resumiu a isso. Muitas pessoas nem querem saber de refletir, só querem saber da festa, que é legal, gente, ó. Nós gostamos de fazer uma festa em família. Aliás, hoje à noite, né, nós teremos o nosso culto de Natal, teremos o nosso coquetel, né, que todo mundo foi convidado, todo mundo é convidado a participar. Traz um alimento para compartilhar, ou seja, é uma celebração comunitária, que nós precisamos de celebrações comunitárias, né? Cada um traz lá um prato, traz lá o que melhor domina em casa, sabe fazer, e traz. Não traz o que não sabe fazer, né?
Não vai aprender na hora e trazer para testar aqui nos irmãos. Brincadeira. Então olha só, vamos em frente. Jeremias 33:14. Esse texto é uma mensagem de esperança para uma comunidade de Jerusalém que estava cercada de desespero, pavor e morte. Aqui o profeta está anunciando o cumprimento das promessas do Senhor. Hoje o texto de Jeremias nos mostra um dos compromissos deste advento: trabalhar para construir uma sociedade justa, amorosa e solidária. Então olha como isso é interessante. Se nós entendemos esse amor de Deus, se nós entendemos o nascimento, as minhas ações fora da igreja vão ser ações de justiça, ações de direito, vão ser ações que vão influenciar as pessoas para o bem, vão influenciar as pessoas para o melhor. Então a gente precisa entender isso. Não só influenciar dentro da igreja, aí não tem graça, não vai ter graça. É como um pai dá comida para o filho, isso é normal, é natural, não poderia ser diferente. Então, fazer isso fora, demonstrar isso para aqueles que não andam com a gente, ainda é um ato muito maior de amor. Então vamos em frente. Isaías 9, do verso 1 ao 6. A situação do povo é descrita por Isaías como lugar de trevas e sombras da morte. Verso 1 e 2. Para este povo dominado, sem identidade e liberdade, o profeta anuncia que a salvação está próxima. O nascimento de um menino irá trazer libertação para o povo. Então olha o sentimento da realidade que eles estão vivendo e o significado do menino para eles. Então olha só como nós distorcemos, a nossa sociedade distorceu o nascimento. A menos que você seja instruído, você vai entender. Mas se você não é instruído, você só vai entender uma coisa: é um momento de festa, né? Que os caras vão lá, fogo, e tem os que ainda vão dar um tiro para cima achando que o projetil não vai cair de volta. É uma coisa estranha, mas é o que acontece. É a forma, né, das pessoas, para alguns que não tiveram e não tiveram ensino a respeito do verdadeiro significado disso. Então olha só, Lucas 13, do verso 1 ao 6. O texto mostra como se inicia o caminho de Jesus e a nova história trazida por ele. Lucas apresenta a atividade libertadora de Jesus como caminho alternativo que não passa pela história oficial, ou seja, pois esta é marcada pela ambição e exploração que geram morte, ou seja, a história oficial, né? O caminho de Jesus é diferente. Em vez de tirar a vida das pessoas, ele entrega a própria em amor para que todos possam viver. Então, muito diferente. Então essa era a mensagem que ele vinha pregar. É isso que ele vai começar a espalhar naquele lugar. Que nós não podemos perder a esperança, que nós não podemos perder o foco em Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 3, o verso 12 ao 13. A comunidade de Tessalônica adere ao evangelho adere ao evangelho com grande alegria. Ou seja, eles ficaram felizes por ter aprendido de Jesus e eles começam a demonstrar, eles praticam isso. Eles são notados e vistos que realmente sabem a quem eles servem. Porque nós vivemos uma realidade que às vezes a gente não sabe quem é cristão. Ou não é? A gente não sabe, porque se você for estudar aí o Evangelho, você vai ver que tem atos, falas e coisas que os cristãos se envolvem na nossa sociedade que não era para um cristão se envolver. Isso é algo que a gente precisa entender. É uma realidade muito real. Então olha só, o caminho de Jesus é diferente. Então João prega um batismo de conversão para o perdão dos pecados, convidando-nos a iniciar uma nova história. Ou seja, né, quando o ingresso no reino é pelo arrependimento, não é pelo pedido de desculpa. A gente acha, às vezes a gente resolve pedindo desculpa. É o perdão e o arrependimento.
que nos adentram no reino de Deus e que nos faz verdadeiramente diferentes. Não nos faz melhores. Outro erro, né, do cristianismo moderno: não nos faz melhores nem mais inteligente que ninguém, mas nos dá uma condição de poder avaliar, né, os problemas e as dificuldades, botar na balança de Jesus e ver o que serve e o que não serve, que é o que o apóstolo Paulo diz, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo que é lícito convém a um cristão e uma cristã. Então olha a reflexão que nós fazemos e que nós podemos tirar desse momento, que é o advento, o nascimento de Jesus. Eu sei que muita gente vai ficar comendo, pastor chato, né? Muita gente vai ficar comendo 2 semanas depois o que fez em excesso na mesa de Natal, né? É ou não é? Alguns, eu sei disso, congela. E às vezes você vai fazer uma limpeza na geladeira no final do ano, tá lá ainda um pedaço do Chester do Natal passado. É isso. A gente acha graça, mas convide mais pessoas para participar da tua mesa, que não sobra. Compartilhe, se sobrou, faz um pratinho, uma bandejinha legal, dá uma caminhada, você vai andar 2, 3 quadras e você vai achar para quem passar isso. E por favor, não pense, não, mas se eu alcançar uma vez, depois ele vai grudar no meu pé, vai estar aqui pedindo sempre. Que bom se em alguns casos a gente possa fazer isso. É motivo de gratidão, não é motivo de ficar bravo. Que bom se a gente pudesse ajudar diariamente muita gente. E às vezes a gente não consegue porque não planeja, porque não se organiza. Então vamos em frente, quase chegando no fim. Olha só, então, na comunidade de Tessalonicenses, o amor e a solidariedade eram normas que regiam o relacionamento entre todos. Ou seja, então isso era norma. A pessoa, para se encaixar nessa sociedade, tinha que ser alguém chegado a atos de amor e atos de solidariedade, senão não se achegava. Interessante da gente pensar assim, né? Uma sociedade movida por esses valores, muito diferente. Com isso, mostra que o projeto de Deus é dinâmico. Ou seja, por que o projeto de Deus é dinâmico? Porque ele vai se renovando constantemente. A palavra é a mesma, mas as nossas ações, os nossos projetos, a nossa forma de atuar é algo que vai mudando constantemente para melhorar o alcance, para melhorar a forma de influenciar aqueles que precisam de ajuda. E olha só, a comunidade cristã não vive o amor em circuito fechado. Então, a questão do nascimento, a questão do aprendizado, né? A questão de como nós vivemos o amor, não é algo interno, só para nós vivermos aqui dentro, né? Só para viver dentro da igreja, ou como colegas em trabalho, que você sabe que tem um regramento. Se você sair daquele regramento, você vai receber o cartão, que é, né, o cartão vermelho, ou vai receber aquele convite assim: amanhã, né? Você, quando fazem, gente, hoje o negócio está meio esquisito. Hoje tem gente que perde o emprego por WhatsApp e entra pela porta dos fundos e tem que sair pela porta dos fundos. Tem umas coisas esquisitas acontecendo, né? Então, olha só, com isso mostra que o projeto de Deus é dinâmico. A comunidade, circuito fechado, ou seja, né, o amor não é para só viver para nós. O amor de Cristo não é só para mim. Esse amor precisa ser compartilhado. Então, quando a gente fica nessa de Senhor, me dá, e você não compartilha, você, não sei que reino é esse.
Quando você fica só no aprendizado de um grupo assim, né? Grupo fechado, ou seja, panela, que é a expressão mais correta no jargão popular, né? Panelinha. Aí você fica só ali. A salvação é só para você, o amor é só para você, as alegrias é só para você, o melhor é só para vocês e coisa e tal. E isso não é de Deus. Pode ser até bonito, né? A gente ter um grupinho com o qual a gente pode rir, conversar, até é bonito. Mas se você for pensar em termos de nascimento, advento e reino, é nada. É coçar o ego um do outro, né? Então vamos em frente. Nessa dinâmica atinge-se a santidade que agrada a Deus e prepara-se para a vinda de Jesus. Ou seja, né, isso agrada a Deus porque é uma preparação para a vinda de Jesus. E esperar a vinda de Jesus não é só ficar olhando as desgraças, o que está acontecendo. Tem gente que só olha as desgraças e começa a dizer que Jesus está vindo, não é ou não é? Terremoto, Jesus está vindo. Fome, Jesus está vindo. Tempestade, Jesus está vindo. Doença, Jesus está vindo. No tempo de Jesus as pessoas duravam no máximo 30 anos por causa das doenças. Pastor, mas você não acredita? Eu acredito que Jesus vai voltar, mas nós temos que pensar, não ver a desgraça e dizer que Jesus está voltando, mas sim pregar, né, o que a gente está lendo do advento, o amor, a esperança, a paz, para que eu não fique preocupado se Jesus vai vir ou não, porque se ele vier, eu estou dentro, ou não é? O meu testemunho vai ajudar pessoas ao dia que quando esse dia chegar, vai ser tranquilo. Não vai precisar, não vai ter choro, né? Não vai ter ranger de dentes. Que bom, Senhor, que o Senhor chegou, né? Ele vai dizer, está dentro, então vamos embora, porque tem muita gente que vai bater naquela porta e não vai entrar, segundo a palavra, né? É radical falar isso, mas por isso que a gente tem que entender o nascimento. Para encerrar, Filipenses 1, do 4 ao 11, nesse texto podemos observar um pedido de Paulo à comunidade de Filipos, nos versos 4 e 5. Percebemos que a oração de Paulo é marcada por uma alegria devido à perseverança e à solidariedade da comunidade, ou seja, Paulo está orando com alegria no coração, né? Ele está orando com alegria no coração porque ele está vendo que o povo está praticando aquilo ao qual ele foi ensinado. Então o advento, o evangelho, se ele não for praticado, ele não serve para nada. E Paulo está muito feliz com aquele povo porque eles praticavam aquilo que eles aprenderam. Sua oração é movida pelo amor que sente pela comunidade como um todo, amor que traduz a ternura do próprio Cristo, né? Verso 8. Paulo então faz um pedido à igreja de Filipos, que cresçam no amor que requer discernimento. Ou seja, né? Esse amor requer discernimento, esse amor requer busca, esse amor requer determinação, esse amor requer compromisso, senão a gente não entende. Então ele está dizendo isso para a comunidade de Filipos. E o que significa que o advento é, por que, né, tempo de amor? O advento é tempo de grande compromisso com o projeto de Deus, olhando a realidade, a nossa realidade e a realidade de quem está à nossa volta. Então isso é importante no advento, ou seja, eu olho a minha realidade e olho a realidade de quem está à volta. Quando o Senhor muda a minha realidade, e eu entendo isso, quem estiver na minha volta também vai ter a sua vida mudada, sua realidade mudada. Por quê? Porque vai olhar o meu exemplo, vai olhar o meu testemunho, vai ver, puxa vida, olha, o negócio aconteceu, mudança nessa vida, essa vida mudou para melhor. E aí a pessoa automaticamente vai querer saber o que tu anda fazendo, que a tua vida mudou tanto. É ou não é?
E a gente precisa ser esse tipo de pessoa que influencia para o bem. Isso é advento. Então vamos em frente. Atualizar o amor de Cristo por nós, traduzindo em fraternidade e solidariedade, de modo que o mundo inteiro conheça e participe do projeto de Deus, pois é o amor que prepara a vinda de Jesus. Ou seja, né? É o cuidado uns com os outros, é o testemunho, a influência para o bem é que prepara a volta. Por isso que quando a gente fica só olhando tragédia e vendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, às vezes as pessoas olham a tragédia, Jesus está voltando, mas esquecem de olhar para si, se realmente estão preparados e preparadas para essa volta, se realmente vão estar prontos nesse momento, ou prontas nesse momento da volta. Eu, sinceramente, pastor João Emílio, isso é a minha visão, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é andar dentro daquilo que é projeto de Deus para a minha vida e dentro daquilo que é projeto de Deus para a humanidade. Assim eu vou estar encaixado, não vou precisar ficar preocupado, né? Se vier a tempestade eu vou me abrigar. É ou não é? É o que a gente faz. Se vier a doença nós vamos tratar e vamos continuar firme. Porque você pega a palavra, Jesus não diz data, Deus não diz data para ele voltar, né? Então a gente tem que estar pronto. E o advento você precisa estar preparado, pronto para entender o nascimento, que foi mudança radical no entendimento da humanidade, que dividiu a história entre o antes e o depois de Jesus, né? Muito das nossas vidas está dividida assim, o antes e o depois com Jesus. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, Pai, nós te agradecemos por este momento de estudo, por esse momento de escola dominical, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê discernimento, para que nós entendamos, Senhor, esse momento do nascimento do teu Filho, que nós estejamos cada vez mais entendendo que Jesus foi o teu projeto de amor para a humanidade, teu projeto de mudança, teu projeto de restauração, teu projeto de libertação que deu certo. Ó Deus amado, em nome de Jesus, abençoa estas vidas, Pai, que tiraram tempo para aprender um pouco mais de Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.